Fala galerinha das tesouras e das fitagens. Hoje eu vou fazer um vídeo, vim aqui gravar esse vídeo para vocês, que é qual é a principal razão da insegurança dos profissionais para começarem a atender. A galera tem muito medo no começo do atendimento, tem muita insegurança. O que explica isso? Por que eu me sinto inseguro? Você sabe por quê? Vou tentar explicar um pouquinho para você agora nesse vídeo. Vem comigo. Nessa hora que entra a vinheta? Sim. Um dos motivos que provoca muita insegurança, sabe o que é? O desconhecimento. Isso provoca muita insegurança. Você já conhece aquele caso na filosofia que se estuda muito lá da caverna, da sombra na caverna? Que a pessoa ela ficava com medo de uma sombra que na verdade era algo muito pequeno. Então, só que fazia um reflexo muito grande, assim, só que ela não sabia se aquilo era grande ou pequeno, ela ficava com medo daquele reflexo. Então aquilo era tipo uma prisão para ela. Tô falando aqui bem por alto aqui do exemplo, tá? Mas a insegurança, ela vem do desconhecimento. Se eu sei fazer muito bem uma coisa, eu não tenho medo de fazer. Eu vou lá e eu faço. Agora, se eu não sei fazer muito bem uma coisa, o que acontece? Eu tenho medo de fazer. Eu tenho insegurança de dar errado. Então, toda vez que você se sentir inseguro ou insegura, significa que você não tem o domínio daquilo que você precisa fazer. E o que você precisa fazer mais para ter o domínio? Primeiro, estudar, adquirir conhecimento. As pessoas e os cabeleireiros, eles têm uma ideia que a prática leva à perfeição. Já ouviram essa frase? A prática. Mas o que eu pratico? A prática é o segundo momento, ela não é o primeiro momento. Eu vou praticar o que eu não sei, o que não tá aqui? Como que eu vou fazer? Vou praticar um corte de cabelo, tá? Como? Vou fazer o quê? Como é a divisão? Por onde eu começo? Qual é a pegada que eu faço aqui? Qual a tesoura que eu uso? O que eu vou praticar? Como é que eu vou praticar essa informação? Se você vai praticar e você já tem um pouco de informação, mas não tem muito, você também já está comprometendo a sua prática. Então a prática, ela é o segundo momento. O primeiro momento é absorção, absorção? De absorver? A prática, ela é o segundo momento. Qual é o primeiro momento? A absorção de conhecimento. Por onde entra o conhecimento? Pelo ouvido e pelos olhos. Então, para eu poder praticar, o meu conhecimento tem que estar muito forte aqui. Muito firme, muito mesmo. Eu não consigo praticar aquilo que eu não sei. Se eu sei algo mais ou menos errado, eu vou praticar errado. Então a maior preocupação não deve ser a prática, mas a absorção de conhecimento. O ato de reter conhecimento dentro de si, que começa pelos olhos e pelos ouvidos. Hoje temos cursos online, faculdades online, matérias online para assistir. Se eu não entendi aquilo, o que eu faço? Vou cortar mais um cabelo? Não, vou assistir de novo. Se eu cortei um cabelo e deu errado, aí você vai chegar para o seu professor e vai perguntar onde eu errei? É fácil, você não entendeu ainda o que tem que ser feito. Como não? Mas eu fiz tudo certo. Fez tudo certo, mas o seu professor fez e deu certo. O seu fez e deu errado, então ele está errado e você está certo? Não faz sentido. Você tem que aprender. Se o resultado do seu trabalho está errado, é porque você ainda não entendeu cada passo que você tem que dar. Então você tem que parar a sua prática manual e voltar para a sua prática mental. Vou te dar um exemplo. Cresci numa igreja batista, desde pequenininho. Desde os meus 8 anos de idade, eu sentava lá no primeiro banco, na hora do que a gente chama na igreja de louvor, das músicas, e eu ficava assim, pro baterista, Ele ali tocando e eu assim, olhando. 8 anos, olhando. 9 anos, olhando. 10 anos, olhando. 12 anos, olhando. Quando eu tinha 13 anos, eu tava lá, eu gostava de acompanhar os ensaios, né? Do grupo antes de tocar, eles ensaiavam, praticavam ali. E faltou o baterista. Pois é. O que aconteceu? Bruno, você sabe? Não, eu gosto, tal, fico vendo, mas eu não sei. Tenta aqui. Eu sentei na bateria e eu toquei uma bateria. Como assim? Eu tava lá tocando e gente, é o Espírito de Deus. Deus é maravilhoso, é o Espírito Santo. Existe, mas não era. Eu fiquei ali anos e anos, só absorvendo conhecimento, anos e anos,
gravando mentalmente o que se fazia ali. Eu sentei e incrivelmente eu toquei aquela bateria. E eu me tornei um dos principais bateristas da igreja sem nunca ter estudado em uma escola. Eu estudava ali olhando, ó, vendo uma pessoa fazer. Se você quer ter mais segurança, você precisa ter o conhecimento muito mais alto dentro de si. Você precisa ter um domínio desse conhecimento muito mais alto. Um aluno que estudou e entendeu uma matéria, ele vai para uma prova muito mais confiante do que aquele que não estudou. Ele pode se dar muito mal, não cair nada do que ele estudou, mas o que ele estudou tá ali, ó, dentro dele. Então, o conhecimento ele precisa estar aqui. A nossa mão, ela não faz nada sozinha. Tá vendo esse movimento aqui, ó? Ó. Quem que tá passando essa informação? Ó, para esquerda, para direita, para cima, para baixo, para frente, para trás. E Macarena. Brincadeira. Gente, quem que passa esse conhecimento? É o cérebro. A mão não é viva. É o meu cérebro que tá fazendo isso. Como é que eu vou cortar um cabelo se o meu cérebro não sabe? Então a prática é o segundo momento da mão, não é o primeiro momento. O primeiro momento é a absorção de conhecimento, que é através dos olhos e dos ouvidos. Então, se você faz um curso online, principalmente o meu, por favor, assista a aula, assista de novo. Tá com dúvida? Não precisa perguntar para ninguém. Assiste de novo, de novo, de novo. Assista tanto até que a sua mão vai realizar sozinho, porque o seu cérebro já dominou aquele conhecimento. Isso é um destruidor de insegurança, mas destruidor assim que vocês não fazem ideia. Então, se vocês têm medo disso, primeiro de tudo, saiba o que está fazendo. Não pode haver dúvidas, você tem que saber cada passo para poder seguir realizando um bom trabalho. Outra questão que traz muita insegurança é o nosso estado psicológico. É como eu me comporto, é o meu jeito de ser, é como eu lido com erros, é como eu lido com acertos. Porque um profissional, um ser humano, ele não é uma máquina. Ele pode ser o melhor profissional da área, ele pode ter muita experiência, mas ele vai cometer erros. Então, a forma com que você lida com esses erros, com que você encara esse erro, ele tem muito a ver com você, com a sua personalidade, com o seu caráter, com a sua criação, com a construção da sua personalidade. Tem pessoas que vão lidar muito bem com o erro, sabe? Vai pedir desculpas, vai chegar para cliente, olha, me perdoa, eu não sou perfeito, eu não entendi direito, vai conseguir dialogar. Tem pessoas que vão chorar, tem pessoas que vão querer se esconder, isso é muito da pessoa. Nesse caso, gente, eu sei que é meio clichê o que eu vou falar, mas você precisa sim se entender psicologicamente, é se reconhecer, é olhar para dentro de si. E como que você faz isso? Normalmente frequentando uma sessão de terapia com um psicólogo, conversando, falando para ele ou para ela a sua reação e tentando entender por que você reage assim, o que você deveria fazer para não reagir assim, como você poderia lidar com isso. É mais uma questão psicológica do que uma questão técnica, porque o seu jeito de reagir a um erro seu e uma possível reação negativa da cliente provavelmente é o mesmo jeito que você se comporta na sua vida com outras pessoas, com seu namorado, com a sua namorada, com seus pais, com seus avós, com seu esposo, com a sua esposa, com seus amigos. Então tem mais a ver com a sua personalidade, com a sua construção de caráter, do que com uma parte técnica. Eu vou cortar melhor para eu não cometer erros. Todo mundo vai sempre cometer erros. Não somos máquinas. A gente tá ali e às vezes o erro ele é até ocasionado pela própria cliente, que se arrepende de alguma coisa, que fala alguma coisa errado. Às vezes não é somente o erro de um profissional, mas é um erro de ter entendido algo de forma equivocada. E, gente, a gente não pode ter um comportamento onde qualquer erro se torne uma aniquilação. A cliente, ela não tem o direito de pegar o seu erro e fazer de você um profissional que não serve mais para nada. Não, ela provavelmente tem os erros delas em outras questões. Você cometeu um erro ali, não foi por intenção, aconteceu. Então você tem que entender isso e não deixar isso te abater, tirar a sua autoestima, transformar isso num combustível para que você possa aprender e que isso se torne uma experiência de aprendizado para você não cometer o mesmo erro. A gente, infelizmente, não aprende com o erro dos outros. Nós aprendemos com os nossos erros. Sabe por quê?
porque são eles que machucam na gente. Você pode ficar sensibilizado com o erro de alguém, mas quando você comete o erro, você que sente na pele a consequência daquele erro. Então entenda que isso também é aprendizado, isso também é experiência. Você precisa lidar com isso, você precisa buscar ajuda e você precisa entender que isso faz parte do jogo. Não tem como aprender e evoluir se você não errar. Quem não erra, não melhora, não tem jeito. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Toda vez que eu estou fazendo algum vídeo, eu também estou aprendendo, estou ouvindo o que eu estou falando. Para mim foi muito bom estar me ouvindo aqui. Gostei de tudo que eu falei, espero que vocês também tenham gostado. Curte aqui o vídeo, deixa seu joinha, deixa seu comentário. Segue a gente aqui nas redes sociais, @BrunoDante, @Escola do Cabelo Real. Acompanhe a gente lá, tem bastante conteúdo, a gente está sempre trazendo novidade e a gente tem o foco de que você possa crescer profissionalmente e pessoalmente. A gente tem uma filosofia de crescimento pessoal e profissional e a gente está aqui sempre para te ajudar. Então, um beijo muito grande, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.